1 Samuel capítulo 21, versículos de 1 a 9, diz assim: Então veio Davi a Nobe, ao sacerdote Aimeleque. Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e disse-lhe: Por que vens só e ninguém contigo? Respondeu Davi ao sacerdote Aimeleque: O rei deu-me uma ordem e me disse: Ninguém saiba por que te envio e de que te incumbo. Quanto aos meus homens, combinei que me encontrassem em tal e tal lugar. Agora, que tens na mão? Dá-me 5 pães, ou o que se achar. Respondendo o sacerdote a Davi, disse-lhe: Não tenho pão comum à mão. Há, porém, pão sagrado, se ao menos os teus homens se abstiveram das mulheres. Respondeu Davi ao sacerdote e lhe disse: Sim, como sempre, quando saio à campanha, foram-nos vedadas as mulheres, e os corpos dos homens não estão imundos. Se tal se dá em viagem comum, quanto mais serão puros hoje. Deu-lhe, pois, o sacerdote o pão sagrado, porquanto não havia ali outro, senão os pães da proposição, que se tiraram de diante do Senhor, quando trocados, no devido dia, por pão quente. Achava-se ali naquele dia um dos servos de Saul, detido perante o Senhor, cujo nome era Doeg, edomita, o maioral dos pastores de Davi. Disse Davi a Aimeleque: Não tens aqui à mão lança ou espada alguma? Porque não trouxe comigo nem a minha espada, nem as minhas armas, porque a ordem do rei era urgente. Respondeu o sacerdote: A espada de Golias, o filisteu, a quem mataste no vale de Elá, está aqui, envolta num pano detrás da estola sacerdotal. Se a queres levar, leve-a, porque não há outra igual senão essa. Disse Davi: Não há outra semelhante. Peço aos irmãos que fechem seus olhos. Vamos orar? Senhor, graças te damos. Que bênção, que privilégio, que alegria estar na tua casa, sabendo que o Senhor continuará no controle das nossas vidas, que todos os fios da nossa cabeça estão contados, que nada vai acontecer conosco ou deixar de acontecer que não seja da tua vontade ou pelo menos da tua permissão. E agora te bendizemos, Deus, pela bênção da palavra, pelo privilégio de abrir teu livro, de ouvir a tua voz, de entender os seus ensinamentos e saber que esses princípios eternos vão nos conduzir em direção à vitória, porque tudo o que nós precisamos está escrito nesse livro e o Senhor, pelo teu Espírito, tem revelado a cada um de nós. Que o teu Espírito haja no meio da congregação, tirando toda barreira e plantando essa semente boa, maravilhosa em nossos corações, para que ela frutifique e os frutos redundem em glórias e honras ao teu nome. É o que nós te pedimos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. A igreja é o lugar certo para se buscar ajuda. Irmãos, o Davi desse texto nos surpreende. A sua vida até esse momento foi praticamente impecável. Ele apacentou as ovelhas do pai em obediência, enfrentando leões, ursos. Ele encarou o gigante Golias quando todos, inclusive o rei, tinham medo. Ele enfrentou Saul tangendo a sua harpa diante de um homem endemoniado que por 6 vezes já havia tentado matá-lo, mas agora ele é apenas um homem desesperado, lutando pela própria vida, com a cabeça a prêmio e um bando armado em seu encalço. Seu nome aparece no topo da lista das pessoas que Saul deseja matar. Ele dorme com um olho aberto e outro fechado. Ele come sentado de costa para a parede, e por onde quer que ele vá, precisa olhar para trás e para os lados o tempo todo. Numa situação assim, sentindo-se sem saída, para onde ele iria? Ele tinha basicamente 3 opções: voltar para Belém,
mas aí arriscaria sua vida e a sua família devido às ameaças de Saul. Ele poderia fugir para Gate e se aliar a um rei que também era inimigo de Saul, como diz Maquiavel, né? O inimigo do meu inimigo é meu amigo, mas aí ele teria que ferir muitos dos seus princípios de vida. E a terceira opção, que foi a escolhida por ele, foi a melhor. Ele resolveu ir à terra dos sacerdotes. Ele resolveu ir para a igreja. E ali ele chega. Ali ele é acolhido, alimentado e capacitado. A igreja é o lugar certo para o pecador aflito procurar ajuda. Em primeiro lugar, a igreja é o lugar onde o pecador é acolhido. O verso 1 vai dizer que Davi chega a Nobe, e ali o sacerdote Aimeleque o recebe. Nobe era uma cidadezinha de sacerdotes, situada numa colina a cerca de 1,5 km de Jerusalém. Aimeleque liderava um grupo de 85 sacerdotes. E essa cidadezinha de Nobe é um tipo da igreja, porque o que mais seria a igreja do que um grupo de sacerdotes liderado por um dos sacerdotes? Nós podemos entender isso lendo 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, quem é sacerdote hoje no reino de Deus? Todos os crentes. Nós aqui somos uma cidadezinha de Nobe. Todos nós somos sacerdotes, ou seja, nós podemos comparecer diante de Deus. Ninguém mais precisa de intermediário. E dentre os sacerdotes, Deus pede que se levante um líder, que poderia ser qualquer pessoa que está aqui, simplesmente porque Deus é um Deus de organização. Davi então chega naquela cidadezinha, e ele chega como um homem desesperado, ele está fugido, e como todo homem desesperado, todo homem aflito, angustiado, ele mente, e ele mente descaradamente pelo menos 3 vezes. Você pode ler aí, no versículo 2, ele diz a Aimeleque que ele está ali em missão oficial, que Saul mandou ele estar ali, sendo que na verdade ele estava fugindo do rei Saul. O sacerdote já sabia que ele estava mentindo, tanto que ele temeu, né? Quando viu Davi chegando, certamente as notícias de que havia um litígio entre Saul e Davi já havia chegado ali na cidadezinha. No versículo 5, ele mente dizendo que ele estando nessa missão oficial tão importante, seus homens estão em consagração a Deus, estava nada, eles estavam fugindo. E depois do versículo 8, ele mente de novo, dizendo que a ordem do rei era urgente, era por isso que ele não tinha uma espada. Irmãos, pessoas aflitas, desesperadas sempre mentem. E nós, como pastores, como membros da igreja, nós ouvimos algumas histórias que a gente é capaz de jurar que a pessoa está mentindo para a gente. Mas a gente acolhe a si mesmo. Mesmo sabendo que a história tem furos, que as versões não batem, mesmo tendo um pouco de medo de se envolver, porque muitas vezes ajudando as pessoas nós corremos perigo, mas a igreja é a terra dos sacerdotes. É para a igreja que as pessoas desesperadas fogem. Para onde mais Davi iria? Ele pensou, minha única esperança é a terra dos sacerdotes. E ali ele chegou, e ali ele foi acolhido. E o medo do sacerdote era perfeitamente plausível, porque eles depois pagaram com a própria vida. Se os irmãos continuarem lendo o texto aí depois em casa, aí no capítulo 22, do 6 a 19, quando Saul soube que Aimeleque deu guarida a Davi, ele mandou os soldados lá e arrasou a cidade, matou todos os 85 sacerdotes e todas as famílias. E nós, como igreja, também muitas vezes tomamos prejuízos de diversas formas por ajudar as pessoas. E, irmãos, não temos outra opção. Ou nós acolhemos o pecador no estado em que ele se encontra,
Ou então nós fechamos as portas, fechamos a Bíblia e vamos cada um para nossas casas. Em segundo lugar, a igreja é o lugar onde as pessoas serão alimentadas. Olha o que é que diz aí no verso 3. Davi disse a Aimeleque o seguinte: agora, que tens na mão? Dá-me 5 pães ou o que se achar. Esse pedido de Davi, irmãos, revela mais do que nunca que ele era um homem desesperado. Quem é que chega num lugar e pede 5 pães? Uma pessoa que tem uma educação normal, quando chega na casa de alguém, come 1 pão. E às vezes quando a pessoa pergunta, você quer mais um? A gente ainda fica com vergonha de repetir, não é? Mas imagina uma pessoa chegar, eu quero 5 pães. Isso revela o seguinte, que a fome era grande. E quem tem fome não tem vergonha. O pecador, quando ele realmente busca ajuda e quer ajuda, ele não tem vergonha de pedir. Ele não tem vergonha de se expor. E muitas vezes vai até nos surpreender com o tamanho do seu pedido. Agora, Davi também ele teve a humildade para dizer o seguinte: se não tiver 5 pães, pode me dar o que tiver. Porque também é o seguinte, nós às vezes não temos como atender a todos os desejos da pessoa que chega. Mas certamente nós vamos nos esforçar para atender às suas necessidades. É incrível como também alguns pecadores nos procuram, trazem um pedido, mas não aceitam que você dê outra solução. Talvez 5 pães não seja o que a igreja pode dar, mas a igreja pode oferecer algo que também vai suprir a sua necessidade. Quando o pecador realmente deseja ajuda, ele recebe o que tiver. Já viu quando nosso filho chega em casa e fala assim: pai, estou morrendo de fome. Aí você fala: tem esse biscoito, isso aí eu não gosto não. Eu falo: então você está morrendo de fome. Mas quando a pessoa realmente é sincera e quer ajuda, ela recebe qualquer coisa. Porque ela está aflita, necessitada, e ela quer resolver o seu problema. E às vezes o que vem na cabeça dela são 5 pães. Mas ela ouve quando alguém diz: olha, tem um outro jeito de a gente resolver isso. Não, tá bom. O que você tiver na mão, tá certo. E é tão bom quando a gente lida com pessoas assim, que chegam aflitas, precisam das coisas, e vão dizer: olha, eu posso ir até aqui, pastor, tá bom demais. Tá muito bom. E a igreja sempre vai ter alguma coisa para oferecer. Porque quando alguém chega para nós com uma necessidade que está fora do nosso alcance, que está além das nossas condições, nós temos a quem recorrer. Olha o que está escrito em Lucas capítulo 11, dos versículos 5 ao versículo 13. Disse-lhes ainda Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois um meu amigo, chegando de viagem, procurou-me e eu não tenho o que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para tos dar. Digo-vos que, se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o de que tiver necessidade. Por isso vos digo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abri-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará do lugar do peixe uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Essa parábola é uma parábola sobre oração e intercessão. Aqui é a história de 3 amigos. Um que chegou de viagem e estava necessitado. E ele pede ao seu amigo, o segundo personagem, 3 pães. Esse segundo amigo não tinha como atender aquele que chegou. Mas ele conhecia um outro amigo, o terceiro personagem. E ele chega para o outro amigo e diz: me arruma 3 pães para eu ceder para o meu amigo. E esse seu amigo disse: não, está difícil, já é tarde, o pessoal já foi deitar.
Mas esse segundo amigo insiste, porque ele sabe que o seu outro amigo tinha como atender ao seu pedido. E diz que por causa da importunação, da insistência, da perseverança, esse amigo dá a esse as condições de atender aquele. Então, quando o necessitado chega na igreja, às vezes nós não temos como resolver o problema dele, mas nós conhecemos alguém que pode. No mínimo, nós podemos pegar a necessidade dele e apresentar a Deus. E quando nós oramos, irmãos, de fato as coisas acontecem. Então, quando chegar alguém desesperado na igreja, que às vezes fala em números absurdos de uma dívida a ser paga, que fala de uma doença absurda em relação ao que a ciência pode fazer, nós nunca podemos bater a porta na cara da pessoa ou despedi-la de mãos vazias. Muitas vezes nós podemos sim fazer alguma coisa, mas mesmo que a gente não possa, nós conhecemos alguém que pode. E aqui o texto diz que nós temos que insistir. E nós vemos na passagem que o amigo diz não, mas depois diz sim. Por que Deus diz não e depois diz sim? Sei lá. Mas o fato é que muitas vezes nós oramos a Deus e Ele diz não, mas depois diz sim. Ele quer nos ensinar alguma coisa, Ele tem o tempo dele, Ele sabe o que nós precisamos. Então nós precisamos perseverar em oração e nunca deixar de levar as necessidades das pessoas ao nosso Deus. A igreja é a cidade dos sacerdotes. A igreja é o lugar onde as pessoas chegarão com fome e sairão alimentadas, porque nós conhecemos alguém que pode resolver todo tipo de problema. Amém, queridos? Em terceiro lugar, a igreja é o lugar onde as pessoas são capacitadas. Olha o que diz aí dos versos 8 e 9. Vamos voltar lá para 1 Samuel 21. Disse Davi a Aimeleque: não tens aqui à mão lança ou espada alguma? Porque não trouxe comigo nem a minha espada, nem as minhas armas, porque a ordem do rei era urgente. Respondeu o sacerdote: a espada de Golias, o filisteu, a quem mataste no vale de Elá, está aqui, envolta num pano de trás da estola sacerdotal. Se a queres levar, leva, porque não há outra aqui senão essa. Disse Davi: não há outra semelhante, dá-me. Depois de ser alimentado, Davi pede uma arma. Ele pede uma espada. Ele não queria sair dali desarmado. Não queria e nem poderia. E por ironia, irmãos, naquela terra de sacerdotes, a única arma que existia era a espada com a qual o próprio Davi havia matado o gigante Golias. Nós conhecemos a história. Davi disse a Golias: tu vens contra mim com espada e lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E Davi, com uma funda, que era uma espécie de atiradeira, de estilingue, derruba aquele gigante no chão. E depois, com a própria espada de Golias, ele corta a cabeça. Essa espada ficou guardada como um memorial. Um homem comum, como Davi, nem conseguiria manejar aquela lança, tamanho o seu peso. Mas aquela espada lembrava a Davi o que ele era capaz de fazer debaixo da bênção de Deus. Então percebo, Davi aqui é um homem perdido, desorientado, desesperado, fugindo. Aquele homem que, quando era pastor das ovelhas do seu pai, matou um leão e um urso. Depois enfrenta um gigante, o dobro do tamanho dele. E agora esse homem está aqui desnorteado, correndo de Saul, a quem ele já tinha enfrentado também. E Saul ficava endemoniado diante dele, Davi tangia a harpa e o demônio saía. Então, foi uma jeová-cidência. Aquela espada estar ali, porque aquela espada era muito mais do que uma arma, aquilo era um memorial, era uma lembrança para Davi saber do que ele seria capaz se ele estivesse na dependência de Deus. Essa espada lembrava Davi de um tempo em que ele precisava somente de uma funda para vencer um gigante, para matar ursos e leões.
Um tempo em que ele rejeitava a armadura de Saul e ia contra o inimigo muito mais forte do que ele, com a força do Senhor dos Exércitos. Essa espada dizia a Davi: quem é que pode dar a vitória sobre os inimigos, por mais que eles pareçam poderosos? Em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, está escrito: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Por que Davi, naquele momento, esqueceu que ele teve todas as vitórias dele adorando a Deus com sua harpa, com suas canções, com suas orações? Cadê o Davi dos salmos? Cadê o Davi dos gigantes? Cadê o Davi da harpa? Quando Davi recebe do sacerdote essa espada, isso representa o pecador que chega na igreja aflito, desorientado, desesperado, recebendo de Deus a capacitação espiritual para vencer suas batalhas. Porque as armas da nossa milícia, ou seja, do nosso exército, não são carnais, não são físicas. Você não vai vencer o inimigo fazendo o sinal da cruz. Você não vence o inimigo dando driblada, jogando água benta, óleo bento em cima dele. Você não ganha o inimigo no grito, batendo pé, falando alto, dizendo está amarrado. Como é que Jesus vencia o inimigo? Ele não dizia está amarrado, ele dizia está escrito. As armas da nossa milícia são espirituais. A oração, o louvor, o jejum, a palavra, a comunhão, o sangue de Jesus, o nome de Jesus, a fé. São essas coisas que nos capacitam a enfrentar o inimigo e as suas estratégias, os seus ataques, as suas obras. Todo mundo que já é crente, o mínimo de tempo, sabe que nós vivemos numa batalha espiritual. O mundo jaz no maligno e Jesus veio trazer o reino de Deus aqui. Todo aquele que entra para o reino de Deus bate de frente com o sistema do mundo que jaz no maligno. Nós estamos numa guerra espiritual. E a igreja é o lugar onde os pecadores recebem capacitação para enfrentar essa guerra espiritual. Sabendo que a nossa luta não é contra as pessoas. A nossa luta não é contra carne e sangue, é contra principados e potestades. A igreja capacita o pecador para ter uma família decente, equilibrada. Capacita o pecador para ter uma vida financeira decente, equilibrada. Capacita o pecador a ter um temperamento transformado e equilibrado. A igreja deve ser essa terra dos sacerdotes, onde o pecador chega, é alimentado e capacitado espiritualmente para poder vencer o inimigo e todas as suas artimanhas. E por último, a igreja é o lugar onde vidas valem mais do que regras. Olha o que diz em 1 de Samuel, capítulo 21, versículo de 4 a 6. Respondendo o sacerdote a Davi, disse-lhes: não tenho pão comum à mão, há porém pão sagrado, se ao menos os teus homens se abstiveram das mulheres. Respondeu Davi ao sacerdote e lhe disse: sim, como sempre, quando saio à campanha, foram-nos vedadas as mulheres, e os corpos dos homens não estão imundos. Se tal se dá em viagem comum, quanto mais serão puros hoje. Quando Davi pede ao sacerdote os pães, ele disse: eu não tenho aqui pão comum, eu só tenho aqui os pães da proposição, que eram aqueles pães sagrados que ficavam diariamente sobre o altar de Deus. E esses pães eram trocados no final do dia por pães quentes. Então, aqueles pães que saíam, eles poderiam ser comidos pelos sacerdotes. Poxa, eu sei que somente os sacerdotes podem comer dos pães da proposição. Mas aqui nós temos um homem agoniado, um homem faminto. E ele pensa, será que para abençoar uma vida, uma regra não pode ser quebrada? Os pães da proposição, irmãos, significam os pães da presença. Esse pão
é uma figura de Cristo no Antigo Testamento. Ele mesmo vai dizer lá em João 6,35, né? Eu sou o pão da vida. Aqueles pães sobre o altar é Cristo. Aqui esse texto está ensinando para nós que não se pode negar Cristo ao pecador aflito, por pior que seja a sua situação. É claro que Davi estava mentindo. O sacerdote pescou isso logo no versículo 1. Estava consagrado nada. Mas a partir do momento que ele fala, o sacerdote serve a Davi e aos seus homens dos pães da proposição. A regra era que somente os sacerdotes poderiam comer daqueles pães que eram substituídos. Mas o sacerdote, mesmo contra a regra, mesmo percebendo que havia algo errado com Davi, não negou a um pecador aflito o acesso ao pão da presença. E, irmãos, cerca de 1000 anos depois, Jesus faz menção a esse episódio. Olha o que diz em Mateus capítulo 12, versículos 3, 4 e 7. Mas Jesus lhes disse: não lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não lhes era lícito comer, nem a ele, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Aí o verso 7. Mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não terias condenado inocentes. Irmãos, no nosso ambiente eclesiástico, na nossa vida cristã, nós temos muitas regras. E regra é coisa boa. Mas uma vida vale mais do que uma regra. Quando Deus disse misericórdia quero e não sacrifício, irmãos, nós temos uma regra aqui que todo domingo, de 7 às 9, tem culto. Mas se algum dia, para socorrer uma pessoa necessitada, a gente não abrir a igreja e for todo mundo para a casa de alguém para socorrer, não tem problema nenhum. Muitas vezes, irmãos, nós priorizamos as regras em vez das pessoas. Os fariseus criticavam Jesus porque ele curava os enfermos em dia de sábado. É exatamente esse contexto que nós lemos aqui. Jesus está dizendo, olha, o que é isso? O sábado foi feito em função do homem e não o homem em função do sábado. O sábado foi feito para dar descanso ao homem, não para o homem ficar escravizado ao sábado. Jesus é o Senhor do sábado. É por isso que para nós que somos crentes, todo dia é sábado. Porque Deus disse, misericórdia quero e não sacrifício. Quando Jesus faz menção a esse episódio, lá em Mateus capítulo 12, versículos 3, 4 e 7, ele diz que os sacerdotes acertaram em servir aquele pecador aflito e seus companheiros os pães da proposição. E muitas pessoas, irmãos, deixam de procurar a igreja, mesmo sabendo que aqui é o lugar mais provável onde elas encontrem a solução para os seus problemas, porque elas não têm certeza de como serão recebidas aqui. Elas têm medo de como serão tratadas, se alguém descobrir o que elas fizeram. Alguns fugiram de casa, entregaram-se à bebida, às drogas, ao sexo ilícito, à violência, à marginalidade. E pensam, eu não sou digno de comer o pão sagrado, eu não sou digno de Cristo. Porque muitas vezes nós, como crentes, como igreja, damos a impressão que somos uma casta de pessoas especiais e que aquele que está lá fora pecando não tem condições de ser também um crente. A igreja não tem direito de negar Jesus às pessoas. Jesus disse, venha como estás. E certamente Ele não vai nos deixar como estamos. Porque Ele nos ama e o Espírito Santo transforma as nossas vidas. Todos devem ter acesso a Cristo. Mas e as regras? No final do dia, a igreja não deve se preocupar em contabilizar quantas regras foram quebradas, mas quantas pessoas foram alimentadas e equipadas. A igreja é o lugar onde vidas valem mais do que regras. Concluindo, irmãos, Davi chegou em Nob perdido e arrasado. Foi acolhido,
alimentado e saiu dali com uma espada na mão para lutar sua batalha. Assim pode ser também com cada um de nós. Quem é o Saul que nos persegue e nos desorienta dessa forma? Uma enfermidade? Uma dívida? Um casamento em crise? Um filho problemático? Um chefe implacável? Um vizinho violento? Um irmão hipócrita? Não importa quanto medo e desespero estejamos passando, o lugar certo para encontrar ajuda é a casa de Deus. A igreja é um lugar onde pecadores chegam desesperados e cheios de problemas, mas são acolhidos, alimentados e capacitados espiritualmente para as batalhas da vida. Que Deus faça da nossa igreja um lugar assim. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé, queridos. Há uma unção, já posso sentir, verdadeiramente, Deus está aqui. Há uma unção aqui, há uma unção, já posso sentir, verdadeiramente, Deus está aqui. Eu prefiro estar na tua casa, ó Senhor, onde flui um rio de amor, onde flui a bênção do Senhor. Eu prefiro estar no meio da congregação e no meio desta comunhão, servindo ao meu Deus e aos meus irmãos. Como é bom viver em união. Como és precioso, Deus. Pela última vez, cante assim: há uma unção aqui, há uma unção, já posso sentir, verdadeiramente, Deus está aqui, Deus está aqui, há uma unção, já posso sentir,